Eu não sei se você prestou atenção, um caráter ou um fator importante, melhor dizendo, nesse capítulo, é a duplicação. Nós vemos dois líderes aqui, Débora e Baraque, dois oponentes, Jabim e Sísera. A narrativa apresenta duas mulheres, Débora e Jael, e duas tribos são convocadas para a batalha, Zebulon e Naftali. A vitória de Baraque sobre o exército inimigo também não é somente conectada a ele, mas nós vemos que a honra é depositada sobre uma mulher chamada Jael. Então é muito interessante lermos esse capítulo, porque o autor quis colocar esta questão da duplicação sendo enfatizada ao decorrer desse capítulo. Segunda coisa importante, o capítulo 4 e o capítulo 5 de Juízes compõem uma unidade dentro do livro de Juízes muito interessante. Por quê? Porque aqui nós temos um evento único, ou um único acontecimento, sendo apresentado de duas formas. A libertação, ou esse acontecimento, é retratado tanto no capítulo 4, como no capítulo 5. O capítulo 4, nós temos a narrativa desta libertação. Mas no capítulo 5, nós temos a canção de Débora. A canção de Débora nada mais é do que essa libertação que aconteceu no capítulo 4. O mesmo acontecimento, porém sendo retratado de duas formas. Esses dois capítulos, o capítulo 4 e o capítulo 5, andam de maneira paralelas, e a gente precisa ter isso em mente. Essas duas histórias se complementam. E por que isso é interessante? Porque isso é importante, porque apesar de lermos o capítulo 4, pode ser cansativo por conta das informações, de todo o contexto. Porém, o autor, ao falar sobre o capítulo 4, ele enfatiza mais uma vez no capítulo 5 em forma de canção. Algo poético é colocado aqui. Ele tem aqui todo o incentivo de colocar dois capítulos acerca desse acontecimento para nos mostrar que ele não era um escritor desleixado. E já que ele não era um escritor desleixado, nós precisamos ser leitores atentos. Ele pensou cuidadosamente em como colocar essa história. E já que ele fez isso, nós precisamos apreciar todos esses detalhes, toda essa história, tanto em forma narrativa, como também em forma poética. Diante disso, nós temos 4 partes aqui desse breve sermão que nós iremos observar nessa noite. Primeira coisa, versículos 1 ao 3, a necessidade de um libertador. O texto começa falando que com a morte de Eude, problemas maiores surgiram, exigindo assim soluções mais complexas. O povo voltou à apostasia, eles tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude, entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Então veja, que depois disso, Israel foi entregue a uma disciplina, versículo de número 2 e 3, por 20 longos anos. 20 longos anos. E a Bíblia diz que Jabim tinha um comandante, que nós lemos nessa noite. O seu nome é Sísera. E o autor vai enfatizar que ele possuía 900 carros de ferro. Esse exército tinha uma alta tecnologia naquela época. Era um exército bem equipado. E o autor quer enfatizar isso. 900 carros de ferro. Para mostrar o quê? Para mostrar que o povo estava em completa desesperança. Não tinha outra saída. O povo estava sendo disciplinado, escravizado por este comandante, por conta dessa alta tecnologia, e não tinha nada a não ser o povo obedecer aquele governante que estava sendo enaltecido pela mão do Senhor. Mas depois dos 20 longos anos, a Bíblia vai dizer no versículo 3, que o povo mais uma vez, o ciclo se retorna, o povo desobedece, mas mais uma vez o povo clama ao Senhor por conta que eles estão desesperados. Não tem outra coisa. Esse exército tem uma alta tecnologia, 900 carros de ferro.
Israel precisava de alguém que pudesse enfrentar Sísera, esse comandante, para vencer esse contexto muito difícil. Eles estavam sendo oprimidos de maneira bastante severa. O capítulo 5, preste atenção, como eu falei, nós precisamos olhar de maneira paralela esses dois capítulos. Veja que a nação estava em completo desespero. O capítulo 5, versículo 7 nos diz que ficaram desertas as aldeias em Israel. Repousaram até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. Escolheram-se deuses novos, então a guerra estava às portas. Não se via escudo nem lança entre 40.000 em Israel. Então veja, um exército, o povo de Israel completamente despreparado, uma nação imponente e diante do seu contexto, algo bastante desafiador. E se os irmãos se atentarem também, a primeira opressão, no capítulo 3, durou 8 anos. A segunda, 18 anos. E a terceira aqui, 2 décadas. Então veja, o primeiro rei, aqui melhor dizendo, o primeiro juiz que foi levantado, o povo passou 8 anos sendo oprimido. Segundo, 18 anos. Capítulo 3, versículo 14, olha só, preste atenção. Quando Deus levanta Eude. E os filhos de Israel serviram a Eglon, que foi a nossa última pregação, rei dos Moabitas, 18 anos. Mas agora, no contexto de Débora, Baraque, o povo estava servindo, ou eles passaram em um período de 20 anos. O que é que o autor quer nos dizer? A intensificação do pecado de Israel e a opressão que eles estavam enfrentando. O foco é mostrar a necessidade de um libertador. Necessidade de um libertador. Não tinha outra saída, eles estavam sendo oprimidos, passaram 8 anos, tiveram uma trégua, depois 18 anos, mas eles pecaram de novo e agora Deus permite, nessa intensificação do pecado, na disciplina de Deus, passarem 20 anos. Para mostrar o quê? Para nos mostrar que nós temos a necessidade de um libertador, nós temos a necessidade que algo venha sobre nós, que Deus intervenha ao nosso favor, porque estamos entregues à disciplina de Deus, e só Deus pode tirar a sua mão. Deus permite até onde Ele quer, mas Deus sabe o momento exato de tirar a sua mão. Por quê? Porque nós somos pessoas necessitadas. Deus conhece o nosso coração, e diante disso Ele está nos mostrando o pecado, mas também a nossa necessidade. Meus irmãos, preste bastante atenção a isso aqui. Quando nós olhamos para essa passagem de perto, nós aprendemos que é difícil ser criativo no pecado. É difícil. Há certa monotonia, ou seja, ausência de variedade. Não tem diversidade. Esse texto, até quando a gente lê o capítulo 3, capítulo 4, o primeiro juiz, o segundo juiz, mais um juiz, causa até uma certa chateação acerca de nós mesmos. O pecado é uma rotina chata. O pecado não causa excitação, um desejo novo, sempre a mesma coisa. O mal nunca se presta à originalidade, nunca. O mal sempre faz aquilo que lhe apraz e sempre, depois do pecado, nós voltamos para a tristeza, porque o pecado tem essa monotonia, não tem diversidade, é sempre a mesma coisa, afronta aquele que é digno de toda glória. A única coisa que é original é o bem que vem de Deus, porque o mal é a ausência do bem. O mal nunca se presta à originalidade. Somente a bondade de Deus, porque vem de um Deus verdadeiro e de um Deus santo. Então, há uma necessidade aqui, eu queria que você se concentrasse nessa noite. 2 problemas relacionados. Escravidão, 20 longos anos, mas também estagnação. Eles estavam 20 anos sendo oprimidos. E eu acredito que esses versículos, 1 ao 3, nos ensinam, ou nos apontam, para um tipo, presta atenção,
de piedade sob pressão. Piedade sob pressão. O que é isso? Veja que o texto afirma que depois que Eude morreu, naquele contexto, o último libertador, porque depois veio Débora e Baraque, depois que Eude morreu, o que foi que aconteceu? O povo voltou a fazer o que era mal perante o Senhor. Só foi Eude morrer que o povo voltou novamente a fazer o que era mal perante ao Senhor. É como se esses juízes fossem colocados como uma espécie de restrição moral. Quando eles morriam, o caráter interno do povo era exibido. Quando a restrição externa, esses juízes, era tirado, ou quando eles morriam, Israel exibia o seu verdadeiro caráter. Quando os juízes morriam, Israel exibia o seu verdadeiro caráter. E quando a restrição externa era tirada diante deles, lá dentro, o que tinha no coração do povo era colocado para fora. Meus irmãos, há algo de errado aqui. Ou pelo menos, nós devemos nos preocupar com o grau da nossa fidelidade. Ou seja, a nossa fidelidade não deve se basear em pressões externas, influências, líderes. Nós que somos crentes, não devemos ser crentes apenas pelo ambiente, apenas pela estrutura, apenas por aquilo que está ao nosso redor, porque foi só os líderes morrerem que lá dentro o pecado foi revelado, a restrição moral foi tirada e o povo voltou novamente ao pecado. O autor está nos ensinando sobre a necessidade do libertador, que nós precisamos de uma obra genuína de Deus. A obra que somente Cristo pode fazer em nossos corações. E aqui eu lembro de uma história que, pesquisando sobre essa necessidade do libertador, eu gostaria de compartilhar com vocês. Como eu falei, eu sempre gosto de ilustrar as escrituras, mas essa história é interessante. Certa feita, eu lendo, eu observei a história de um professor de latim. Na maioria das vezes, o seu ensino era muito fraco, um ensino muito sonolento, sem vigor. Ao decorrer das aulas, ele desperdiçava o seu tempo em conversas com os alunos, brincava. Mas chegou um belo dia, que o diretor do colégio começou a passear no corredor, perto de onde o professor de latim dava as suas aulas. De repente, o professor de latim começou a dar a aula de maneira vigorosa, pediu para os alunos se calarem, e de maneira apaixonante ele ensinava latim para os seus alunos. Afinal, o que houve nessa mudança tão repentina na forma do professor de latim em dar aula? Bem, naquele dia todos ficaram sabendo que foi por causa do diretor da escola. Quando o diretor foi ver como estava a escola, a pressão externa da responsabilidade, vamos dizer assim, causou nele uma busca por fidelidade. Só foi Eude morrer que, mais uma vez, o povo voltou a fazer aquilo que era mal perante ao Senhor. Aqui, eu quero que você se atente para o grau da sua fidelidade. Onde está o grau da sua fidelidade? Será se estamos apenas ligados a questões externas? Estruturas. Eu só vou para a igreja se tiver isso ou aquilo. Eu só fico na igreja se tiver isso ou aquilo. E se você perder todas essas questões externas, você vai deixar de ser crente? Você vai deixar de louvar ao Senhor? A sua fidelidade é com os homens ou com o juiz de toda a terra? Portanto, ao meu ver, temos aqui uma grande bênção. Às vezes, certas coisas acontecem em nossa vida porque Deus quer mostrar o estado do nosso coração. O nosso coração não pode estar apegado às questões externas.
O nosso coração não pode estar entrelaçado apenas a essas questões externas. Sabe por quê? Porque quando essas questões externas se mostrarem fracas, a cor do seu coração será colocado para fora. Aquilo que está interno, aquilo que a pressão muitas vezes coloca uma certa fidelidade, quando é tirado, quando Deus tira certas coisas, aí o seu coração é colocado para fora e você mostra quem verdadeiramente você é. Só bastou Eude morrer e Israel mostrou suas verdadeiras cores, suas garras. É claro que o senso de responsabilidade é importante. Às vezes nós não estamos bem como gostaríamos. Nem sempre eu estou apto no sentido de estar com toda aquela percepção, né, aquele momento, as emoções, para estar pregando o melhor sermão. Nem sempre eu estou bem assim, como eu gostaria. Mas a gente não pode perder a essência da espiritualidade. O que eu quero dizer para vocês é que o centro da nossa adoração deve ser Jesus. Não deve ser estruturas, não deve ser questões externas. Eu tenho certeza que os verdadeiros crentes, por mais que se esse tempo não estivesse aqui, estaríamos na mesma alegria se reunindo lá fora. Porque a essência é a comunhão, é a adoração, é aquilo que Deus faz em nossas vidas através das Escrituras, através da sua palavra. Não podemos esquecer a essência da adoração. E meus irmãos, isso aqui é uma demonstração de misericórdia. Porque a salvação não consiste em testemunhos brilhantes. Otiniel morreu, o povo voltou. Eude morreu, o povo voltou. Deus precisou levantar mais um líder. O que Deus está nos ensinando é a necessidade de um libertador, e somente Jesus pode nos libertar dos nossos pecados. 1 João capítulo 2, versículo 3 ao 6 nos diz: ora, sabemos que temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra no coração, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, não importa o que aconteça, eu estou com Jesus. E eu vou andar assim como ele andou. Então veja, a obediência a Jesus, somente a Jesus, é uma indicação clara de que alguém conhece a Cristo e pertence a Ele. Não simplesmente a estruturas, a questões externas, mas a Jesus. A Jesus, o seu compromisso é com Jesus. À medida que amamos a Cristo e aos seus mandamentos, o nosso amor por Deus, o nosso conhecimento crescerá rumo à maturidade cristã e andaremos segundo Ele andou. O que falta para nós é olharmos para Jesus. O que falta para mim e para você é exemplificar a vida de Cristo. Olhe para a vida de Cristo e tente se aperfeiçoar nele. Olhando para a palavra dele, colocando o seu coração nele. A necessidade da sua libertação é nele e nada mais. É em Jesus, somente Cristo, que temos a libertação dos nossos pecados. Como eu falei em uma das pregações, todos esses juízes apontam finalmente para Jesus, porque todos eles morreram e pecaram. Mas Jesus é o líder por excelência. Jesus é aquele que não pecou, é aquele que é perfeito, é aquele que conhece os nossos corações, é aquele que sabe tratar todos os pormenores da nossa vida e também todas as coisas da nossa igreja. É Jesus. Portanto, coloque seu coração nele e deixe ele trabalhar no seu coração, na sua vida, e nada mais. Aquele que permanece nele, em sua palavra, esse, de fato, é de Jesus. Primeira coisa, necessidade temos em Jesus. Segunda coisa, versículos 4 ao 10. A famosa Débora. Temos até uma irmã aqui na nossa igreja que é chamada de Débora. Acho que é só você, né, Débora? Tem outra? Não, né? Só Débora. Então, um nome muito importante, certo? Nos versículos que se seguem, nós temos aqui essa famosa mulher. Uma mulher muito piedosa. E aqui os versículos 4 ao 7, veja, nós temos a sua importância sendo enfatizada.
Seu nome significa abelha. O interessante dessa mulher é que ela foi a única mulher, preste atenção, a julgar sobre Israel. A única. Por isso que ela teve um papel muito importante. Versículo 4 nos diz que Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava. É a palavra da mesma forma dos outros juízes que julgavam a Israel, que eram levantados por Deus. E como nós vimos, ela foi contemporânea de Sangar, capítulo 3, versículo 31, já vimos essa pregação sobre esse personagem. Ela foi contemporânea porque no capítulo 5, versículo de número 6, nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Então ela foi contemporânea desse personagem aqui também, esse outro juiz, para muitos, para outros não, mas alguns acreditam que Sangar também foi um juiz, em um período muito curto, mas Débora, como era contemporânea dele, ela foi mais proeminente, ela teve um período mais extenso. E Débora foi uma pessoa muito importante, por quê? Porque naquele contexto ela comissionou Baraque. Ela foi a única pessoa dentre os 12 juízes de Israel a exercer uma função profética. Os outros não exerceram uma função profética. Então ela foi a única de todos aqueles a exercer essa função profética, porque o versículo de número 6 do capítulo 4 nos diz: a profecia dela foi chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo, vai. Então ela está aqui se colocando como um canal de Deus, a profecia de Deus para Baraque: estou lhe comissionando, vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens, dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Então nós temos aqui a sua função profética. A sua função profética se deu em prenunciar esses acontecimentos que aconteceu na vida de Baraque. Mas também Deus usou ela de maneira especial aqui nesse texto, por conta de todo o contexto em que Israel estava vivendo 20 anos. Mas Deus levantou uma mulher piedosa para comissionar Baraque, e Deus dá a vitória. Meus irmãos, nós temos mulheres notáveis na Bíblia, várias mulheres que também foram profetisas, como por exemplo Miriam. Depois da vitória de Deus sobre o Mar Vermelho, Miriam cantou, Miriam profetizou. Segunda Reis, também nós temos a famosa Ulda. Ana, no capítulo 2 de Lucas também, que estava enaltecendo sobre o menino. E também as 4 filhas de Filipe, em Atos capítulo 21, versículo 9. Então, existem mulheres proeminentes na Bíblia, que isso também demonstra a importância das mulheres ao decorrer do progresso bíblico, ao decorrer da palavra de Deus. Mas o que eu aprendo com Débora, eu gostaria de deixar para vocês, falando de maneira especial agora para as mulheres, vai chegar um momento para os homens, acerca de Baraque, mas eu gostaria de ter uma aplicação pessoal para todas as mulheres da nossa igreja nessa noite, acerca da importância que nós aprendemos com Débora, no que tange a levar a palavra de Deus. Débora fez basicamente isso, ela levou a palavra de Deus para Baraque. Então a primeira lição que eu vejo, quando eu olho para o exemplo dessa mulher, faça como Débora, profetize. Profetize no sentido de levar a palavra de Deus a todas as situações da sua vida. Mulher de Deus. Uma mulher de Deus é uma mulher que leva a palavra consigo. E aqui eu gostaria de focar, aplicando isso, mulheres de Deus, para o casamento. Como levarmos a palavra de Deus para o casamento? Você que é uma mulher de Deus, que é casada, como você pode levar a palavra de Deus, pegando o princípio de Débora, que ela levou a palavra de Deus para Baraque? Eu não vejo outra coisa nas escrituras de mulheres piedosas, trazendo o seu esposo para as responsabilidades bíblicas. É assim que você leva a palavra de Deus. Às vezes, mulher de Deus, você precisará dizer para o seu esposo que ele precisa liderar. Você precisa levar a palavra de Deus para ele dizer assim: meu filho, você precisa liderar.
Meu filho, eu preciso da sua coragem. Meu filho, eu preciso da sua sabedoria, porque Deus colocou você para liderar este lar, liderar essa casa. Leve a palavra de Deus nesse sentido. Coloque a função no lugar, sendo uma mulher sábia. Ao invés de você se colocar contra o seu marido, se aproxime dele com sabedoria. Débora trouxe a palavra de Deus para Baraque, trazendo a importância de ele ser comissionado para trazer a libertação para o povo de Deus. É sua função fazer isso. E eu trago uma solução para você. A solução vem através das Escrituras. Não deve existir competição entre vocês. Jamais. E sim, funções que devem ser exercidas. Porque quando as funções não estão sendo exercidas, o caos acontece dentro do lar. E nós precisamos, como Débora, leve a palavra. Mulheres, não queiram liderar, mas desafiem seus esposos a serem uma bênção. Impulsione, traga uma solução, fale para ele: eu quero que você seja uma bênção. Porém, nós também temos muitas irmãs que têm esposo descrente. Como é que a gente pode levar a palavra de Deus para uma pessoa descrente? 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14, esse é um texto interessante, onde nós aprendemos como levar a palavra de Deus a uma pessoa descrente dentro do lar. 1 Coríntios capítulo 7, versículo de número 14, nos diz assim: porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém, agora são santos. Paulo está dizendo aqui que a presença de um crente é uma bênção. Por quê? Porque pode fornecer uma influência cristã que de outro modo não existiria. Lá fora, muitas vezes, ele não poderá ser influenciado dentro do cristianismo. Por quê? Porque você é crente. E já que você é crente, você tem a influência mais importante para colocar dentro do coração dele, que é Cristo Jesus. O aroma de Cristo ser colocado perante os relacionamentos, você santificar o seu lar. Como é que você santifica? Através da sua conduta, através do seu exemplo, através do convívio com essa pessoa. E não somente isso, o texto vai dizer que até os filhos são santos. Em que sentido? Separados, para receber também a influência, que é a importância do culto dominical. O culto dominical é uma influência muito importante, porque é nesse momento que a palavra de Deus vai ser colocada, nem que seja 5 minutos. Às vezes as pessoas têm um dogmatismo muito grande no sentido, tem que ser 1 hora, tem que ser 2 horas, tem que ser a semana toda. Não, irmãos, só basta você fazer a bênção de se reunir, fazer uma oração, ler a palavra de Deus, e glória a Deus por isso. Deus pode operar através de poucas palavras. Mas o problema é que em coisas simples nós temos a perspicácia de fazer coisas gigantes e acabamos não fazendo nada. Mas faça algo simples no Senhor, tente influenciar da melhor forma possível, para que através disso o seu lar seja uma bênção. Lucas capítulo 2, sobre essa profetisa Ana, que às vezes a gente quando fala profetisa Ana, não é Ana, mãe de Samuel, mas nós temos aqui Lucas capítulo 2, olha só, acerca do menino Jesus em Nazaré, nos versículos 39 ao 40, mas a profetisa Ana, aqui tem algo interessante sobre a importância de levar a palavra de Deus, de estarmos sempre influenciando acerca do cristianismo. Versículo 38 nos diz: e chegando naquela hora, dava graças a Deus, e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Veja, mulheres piedosas, as mulheres bíblicas como Miriam, Débora, Ulda, todas elas
levavam sempre Jesus, a palavra de Deus, a sabedoria. Os homens estavam esperando, as pessoas estavam esperando redenção, e ela falava a respeito do menino. Não tem outra coisa, meus irmãos, minha irmã querida, diante da luta e da prova, fale de Jesus. É Jesus, é Jesus e é Jesus. E viva Jesus, assim como ele andou. É isso que nós precisamos fazer em todos os contextos que nós vivermos, no casamento, com uma pessoa descrente, mas também você que é jovem, leve a palavra de Deus no colégio, na universidade, seja uma mulher de Deus, seja uma bênção no seu testemunho, em qualquer lugar que você estiver. E agora, colocando o cântico que nós temos cantado ao decorrer desses domingos, aonde você estiver, leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá conforto sempre, seja onde for. Leva tu contigo o nome, não esqueça desse nome, leve a palavra de Deus, aonde você estiver, leve a palavra de Deus em momento de crise, em momento de alegria, em momento que Deus precisa de nós. A palavra de Deus deve ser colocada, sabe por quê? Porque a palavra de Deus dá existência. A palavra de Deus é criativa, a palavra de Deus mobiliza corações, a palavra de Deus não pode ser jamais minimizada, superestimada, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Use essa ferramenta para a glória de Deus. Não esqueça da palavra de Deus. Leva tu contigo o nome. Faça como Débora. Leve a palavra de Deus. Versículos 8 ao 10, voltemos para Juízes. Vimos agora a importância de Débora, mas agora nós temos o comissionamento de Baraque. Na função de comandante do exército de Israel, Débora convocou seu chefe de estado aqui, o general Baraque. Seu nome significa raio, relâmpago, e ele ficou na incumbência de liderar as tropas. A cadeia de comando militar é descrita claramente no versículo de número 6, que nós vimos aqui, só para reforçarmos. Vai e leva gente do Monte Tabor, toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. E mais à frente, nós observamos que Débora, além de determinar todos os soldados diante da profecia de Deus, a tribo qual deveria ir, nós também temos os resultados que ela promete. Versículo 7, farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Cícera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e as suas tropas, e o darei nas suas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. Então aqui a gente observa que apesar da profecia, apesar de Débora levar o nome, vamos colocar assim, de Jesus para o comissionamento de Baraque, a resposta de Baraque não foi aquilo que nós imaginávamos. A resposta de Baraque foi um problema, ele hesitou. Ele duvidou da mensagem profética, o versículo 8, se fores comigo, irei. Porém, se não fores, eu não irei. Ele hesitou. É provável que o pedido aqui de Baraque tenha sido motivado pelo desejo de uma liderança divina continuada. Já que ela é profetisa, eu quero uma profetisa perto de mim. Eu quero que ela esteja, porque ela fala aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Ela está julgando a Israel. Afinal, ela é uma profetisa muito respeitada, ela é muito piedosa. No entanto, preste atenção, não se responde a uma ordem de Deus ou a uma promessa de Deus com as palavras se ou eu não. Não pode fazer isso. Débora disse: você deve ir. Mas o que foi que ele respondeu? Porque era a mensagem de Deus: se você não for, eu não vou. Meus irmãos, nós não podemos fazer isso. A palavra de Deus deve ser obedecida. Deus havia garantido a vitória. Versículo 7 falou para ele: você vai, eu vou fazer todo o processo. Mas ele hesitou.
Ele, a princípio, duvidou. E o que fica evidenciado aqui é a nossa resposta diante da palavra de Deus. A nossa confiança. No primeiro momento, Baraque não confiou plenamente. E o texto vai dizer que, apesar de Débora concordar em ir com ele, ela descreve para Baraque que as consequências dessa falta de confiança, Deus traria honra na vitória através de outra mulher chamada Jael. Ele foi vitorioso, mas a palavra de Deus nos diz que quem recebeu a honra daquela vitória foi Jael, porque ele duvidou. E a consequência disso foi justamente através desse acontecimento, Deus trazer essa vitória completa através da mão. A glória do triunfo não foi para Baraque, e sim para Jael. Veja o versículo 9 do capítulo 4. Ela respondeu: eu vou contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Lá no versículo 21, então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou na mão, todo esse processo aqui, e foi-se mansamente a ele, lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. Então veja que quando Baraque conquista, Deus permite Sísera fugir, para que a profetisa de Débora se concretize, de que ele não vai derrotar Sísera, mas sim Jael, porque ele, a princípio, hesitou da profecia de Deus. Ele não colocou plena confiança na palavra e na promessa de Deus. Então não venha com esse negócio de si. Se eu não, Deus não aprova dúvida. Deus não aprova querer servir a Deus hoje e amanhã outras coisas. Você não pode servir a dois senhores. E eu tenho duas aplicações agora para os homens da nossa igreja. Primeira coisa, o problema da dúvida na obra de Deus. A resposta de Baraque ao comando de Débora não é nem um sim definitivo e nem um não. Parece que ele até transfere a responsabilidade, quando a gente lê, de volta para Débora. Baraque deveria estar disposto, essa é a palavra, disposto em seu coração, diante da ordem de Deus. A ordem era: vá. E a função dele era ir, ter coragem e participar dessa guerra para todos sempre, Deus receber a glória devida em sua vida. E aqui nós lembramos de Tiago, capítulo 1, versículo 5 a 8, quando nos diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, não duvide, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Tiago, já vimos essa pregação, contexto de provação, alguns inconstantes, não sabendo como adorar a Deus nas provações. Aí Deus vai dizer: você precisa de sabedoria nas lutas, você precisa de sabedoria nas provas. A sabedoria de Deus irá lhe ajudar, dará a você a capacidade de compreender o mundo à luz da palavra de Deus, os propósitos de Deus. Então você precisa de fé, você precisa colocar o seu coração para funcionar. A sua fé não pode estar dividida. Tiago não está nos dizendo que as nossas orações serão sempre respondidas quando tivermos fé perfeita. O ponto não é esse. Até porque Abraão, que é o homem de fé, o pai da fé, ele também fraquejou. Não é uma fé perfeita, mas é uma fé que, apesar de muitas vezes estar aqui como ondas do mar, sempre se arrepende, volta para o caminho, pede a Deus para colocar plena confiança em seu coração, em sua trajetória.
Então nós precisamos dessa sabedoria. Nós precisamos dessa fé. Porque se nós não tivermos essa fé madura, uma fé que sempre busca a Deus, quando a obra de Deus estiver precisando de você, as pedras clamarão. As pedras estão clamando, e cadê os homens da nossa igreja? As pedras estão clamando, onde está o povo de Deus? Segunda coisa, falta de coragem. A falta de coragem, de iniciativa de Baraque contrasta com a coragem de Débora e Jael. Débora, corajosa. Jael pegou o martelo, esperou o momento certo. Mas Baraque, se você for, se tiver isso, aquilo outro, hesitando, não sei o que, não vou, porque... sempre hesitando. Aí Deus dizendo, está perdendo as bênçãos. Está perdendo as bênçãos. Está perdendo as bênçãos. Mas por que faltou coragem? Eu acredito que é porque faltou fé bíblica. É isso. Sabe por que faltou coragem? Porque faltou uma fé bíblica. Deus repreendeu a covardia de Baraque pela promessa que uma mulher eliminaria Cícera. Preste atenção. Nas Escrituras, a fé comumente se refere ao ato de crer. Você tem fé em Jesus? Amém? Você crê em Jesus? Amém? Mas a fé na Bíblia não é somente isso. A fé em outros contextos é o conteúdo da mensagem cristã. Judas vai nos dizer que nós precisamos batalhar por uma fé que foi entregue aos santos. O que é essa fé? Não é o ato de crer, eles já criam em Jesus. Essa fé que precisa ser batalhada a cada dia com falsos mestres, hereges, é o conteúdo da fé cristã. Doutrinas, ressurreição de Cristo, precisamos batalhar. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, Jesus é Deus, precisamos batalhar por isso. É uma fé, é um conteúdo que foi entregue a nós, e nós precisamos ter coragem para batalhar. Então, precisamos ter fé em Jesus, ter confiança nele, em seu sacrifício, mas também precisamos crescer nele. Sabe por que às vezes falta coragem? Porque você está distante de Jesus. Você não está amadurecendo com Cristo. Você sabe a mensagem de Cristo, o Evangelho. Jesus veio para morrer por mim, mas falta crescimento, falta sensibilidade, falta clamor, falta dizer, meu Pai, eu não quero ser um crente imaturo. Hebreus capítulo 5, vocês já eram para ser mestres, mas vocês ainda precisam de leite. Deus não quer isso para você, meu irmão. Deus não quer isso para você, minha irmã. Deus quer ver você crescendo, trabalhando, se regozijando na obra de Deus, não somente nas coisas externas, não somente em sonhos externos, em comprar um carro novo, em comprar... Deus quer ver você também espiritualmente forte, e somente fé, somente entendendo o conteúdo da Bíblia, o conhecimento de Deus. O conhecimento é o combustível para termos coragem. Por que você tem coragem para as coisas do mundo? Porque o seu coração está cheio do mundo. Mas quando o seu coração estiver vibrando por Cristo, saiba que as coisas serão deixadas, a glória de Deus será a sua busca em primeiro lugar, e as demais coisas, glória a Deus, serão acrescentadas. O meu foco é Cristo. É Cristo. O meu conhecimento é Cristo. Eu quero ser achado nele. Eu quero ter coragem com Cristo. Cresça com Cristo, meu irmão. Amadureça com Cristo. Josué capítulo 1, versículo 7. Você deve ser forte e muito corajoso, Josué. Mas não esqueça de meditar na lei. Não adianta só ir. Não adianta só ter coragem. Você precisa dia e noite meditar na lei de Moisés. Vai ser o seu combustível. Enquanto você ir, bota a lei de Deus debaixo do seu braço.
Meu irmão, enquanto você for, não esqueça, a palavra de Deus precisa estar em seu coração, porque é ela que dará o combustível para a sua sobrevivência espiritual. É o nosso alimento. É o nosso alimento. E meus irmãos, para todos nós aqui, nós precisamos ser honestos consigo mesmo, pela obra de Cristo, por aquilo que Ele fez. Deus merece tudo das nossas vidas, toda a nossa devoção, mas é vergonhoso quando nós não estamos olhando para a obra de Deus. É desanimador, meus irmãos, quando nós temos todas as bênçãos, mas nós nem sequer almejamos cultuarmos a Deus. Um culto como esse, faltarmos por qualquer coisa. A pregação sendo colocada e você no celular conversando. Meus irmãos, nós precisamos rever a nossa adoração. Santidade, espiritualidade é coisa séria, não é brincadeira. Não esqueça, estou até estudando esses últimos dias sobre Efésios 6, eu nunca parei para pensar sobre a forma como eu estou vendo esse texto. Nós estamos em uma batalha espiritual e os crentes estão, né? E Satanás com as suas ciladas, com as suas armadilhas, entrando em nosso lar, entrando em nosso casamento, entrando e ganhando terreno e a gente voado, como diz o povo, né? Porque a luta não é contra carne e sangue. É claro que a gente luta contra a natureza pecaminosa, mas o ponto, por que não é contra a carne e sangue? Porque é contra principados e potestades, são questões espirituais. Satanás governa este mundo segundo a soberania de Deus. Ele cega o entendimento dos incrédulos. Veja, é algo espiritual, e para a gente enfrentar isso somente com a armadura de Deus. E entre essas armaduras está a verdade. Mas se a gente esquecer da verdade, como é que você vai lutar? Como é que você vai enfrentar sem a palavra de Deus? Portanto, para ter coragem, você precisa da palavra de Deus. Fazer aquilo que lhe cabe. Existem muitas áreas que você pode atuar, não somente aqui, mas onde Deus lhe colocar, colocando a palavra de Deus. E aqui me entenda o que eu vou dizer. Falo com muita humildade, com muita sensibilidade. Entenda o que eu vou dizer, preste atenção no que eu vou dizer. Eu quero que você descontextualize a minha fala. Todos nós temos importância, as mulheres e os homens, cada um com as suas funções no lar e na igreja. Mas, meus irmãos, nós não podemos deixar as mulheres dominarem. Em que sentido? Aonde a gente olha, cadê os homens? Você acha que isso é plano de Deus? Todos nós precisamos ser líderes, influentes, mas cada um segundo a obra do Senhor. Não sei, para descontrair, né? Acho que vai chegar o período e nós levantarmos as diaconisas. Amém? Cadê, né? Então, coragem, meu irmão. Coragem. Será se o ponto está em nossa falta de confiança? Muitas vezes estamos tão apáticos, frios, sem iniciativa para nada nas questões espirituais. Então nós precisamos olhar para o nosso coração e vermos o que está acontecendo. Mas uma coisa eu digo para você, olhe para a fé bíblica, olhe para o conteúdo das Escrituras e clame para que o Espírito Santo de Deus enche o seu coração. Porque quando estamos cheios do Espírito Santo, Ele nos impulsiona a testificarmos de Cristo e fazermos a obra de Cristo. Levantem-se, ó homens piedosos. Levantem-se, ó mulheres piedosas, e façamos a obra de Deus. Esse é o comissionamento de Deus para as nossas vidas nessa noite. Mas também nós temos, diante do texto, o confronto aqui, a derrota, nos versículos 11 ao 16, quando nós temos a introdução de Éber, no versículo de número 11, ele é colocado porque ele antecipa aqui a sua esposa Jael, nos versículos 17 ao 22, já vimos acerca dessa família, dos queneus, né? Capítulo 1, versículo 16, em nossas pregações, os irmãos também podem ver isso, para a gente não ser muito repetitivo, certo? Mas o interessante que fica aqui
que depois de todo esse processo aqui, quando Hebe aparece, anuncia uma palavra, no sentido de que o povo de Israel está juntando o seu exército, Sísera convoca todos os seus carros, no versículo 13. Então Débora, versículo 14, disse a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera nas suas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. Versículo 15, veja: e o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros, e a todo o seu exército, a fio de espada diante de Baraque, e Sísera saltou do carro a pé. Então é interessante que, quando nós olhamos aqui, porque o texto vai dizer que eles tinham 900 carros de guerra, então, alta tecnologia, mas Sísera saltou e fugiu. O que aconteceu? Quando nós olhamos para o capítulo 5, olha só, como foi que Deus derrotou esse exército? Capítulo 5, versículo 4. Saindo tu, ó Senhor, de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu. Os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram águas. Então, por que Sísera saiu do carro e correu? Porque Deus derramou uma grande chuva e os carros ficaram atolados. E diante disso o povo conquistou e ganhou a batalha. Aquela alta tecnologia, diante da ação de Deus, aquela grande chuva que foi derramada, eles foram, naquele momento, derrotados, os carros ficaram atolados, e o povo viu isso, viu que era a mão de Deus, avançou, mas Sísera desceu do carro da guerra e fugiu, porque a profecia de Débora teria que se cumprir. Quem iria matar Sísera era Jael. E a morte, nós temos aqui nos versículos 17 ao 24, nos versículos finais nós temos a morte de Sísera. A história da morte vem pela mão dessa personagem Jael. É uma morte que é detalhada de forma lenta, cheia de suspense, lembrando até a história da morte de Eglon. É muito parecido quando a gente compara por Eude. O texto, isso é necessário nós afirmarmos, não revela as motivações de Jael para matar Sísera. Será se ela estava defendendo a sua honra? Pois ela estava sozinha. Não sabemos se essa foi a intenção, a motivação. Será se, diferente do seu esposo, ela tinha uma percepção do Deus de Israel, enquanto Eber, que estava alinhado com Sísera e os seus comandantes, onde foge daquela localidade, e é ele, aquela descendência que fala: olha, o exército de Israel vai se aprontar para a guerra. Ele fala aquele momento. Então, porventura, alguns até colocam a motivação no sentido de que ela, diferente do seu esposo, tinha uma percepção pró-Israel, o Deus de Israel, e por isso ela sabia que Sísera era inimigo de Deus e o matou naquele momento. Então, as motivações nós não sabemos. O que nós sabemos é que o autor quis aqui colocar, nesse momento, os atos. A conclusão dessa história, nos mostrar que pela providência divina, Deus usou Jael, para que através disso, através daquela mulher, o povo de Deus recebesse a libertação. E o fim da história termina de modo marcante. Veja só, todos os protagonistas da narrativa, que a gente ficou aqui percebendo, foi algo marcante, Débora, Baraque, Sísera e Jael, todos esses personagens, no fim da história, que prendeu a nossa atenção, eles são colocados de lado. O autor finaliza e nos informa que essa história não é primordialmente sobre Débora, Baraque, Sísera ou Jael, mas é uma história sobre Deus. A pessoa mais importante no capítulo 4 é o nosso Deus. O versículo 23 e 24 vai nos dizer o seguinte: assim Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Então, Deus é o protagonista dessa história. E para nós finalizarmos, uma aplicação muito importante que eu vejo aqui em toda essa história.
diante do que já vimos. Nós temos aqui a importância, preste bastante atenção, da hierarquia e da cooperação. A importância da hierarquia e da cooperação. A coisa mais importante a reconhecer nessa história é isso: hierarquia e cooperação. Deus, em primeiro lugar, governa sozinho no topo da história. É isso que o autor quer enfatizar. Ele tem um plano soberano, mas todos os outros personagens que participam dessa história estão no mesmo nível terrestre. Deus está acima, os outros estão no mesmo nível, cooperando com o plano de Deus. Cada um participa de maneira pequena. Débora profetizando, Baraque com a perseguição dos exércitos e Jael com a morte de Sísera. Mas nenhum deles, é isso que o autor quer enfatizar, causou a vitória. A vitória veio das mãos de Deus. Hierarquia e cooperação. E aqui esse é um princípio muito importante para a nossa vida, principalmente no contexto da igreja. Este é um princípio verdadeiro para tudo que fazemos. Sabe por quê? Porque cada um de nós possuímos posições únicas no plano de Deus. Cada um de vós tem uma posição no exercício do plano de Deus. Mas o nosso objetivo não é jamais vencer como indivíduos. Nós temos uma cooperação aqui: Débora, Baraque e Jael. A glória de Deus foi enaltecida através desses personagens. E aqui eu lembro de 1 Coríntios. Quando o apóstolo Paulo nos diz no capítulo 3, versículos 6 e 7, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Paulo foi o evangelista, Apolo foi o edificador, mas quem realizou a obra, quem trouxe todos os frutos, foi o próprio Deus. É Deus quem realiza a verdadeira obra, não somos nós. Eu e você somos apenas cooperadores diante do plano de Deus. E já que somos cooperadores, a honra não é nossa, a honra é de Deus. Somos apenas servos. Por isso, não devemos brigar em nenhum momento sobre o que o Senhor fez através de Paulo, o que o Senhor fez através de Apolo, o que o Senhor fez através de Pedro. A igreja estava lá, as facções, né? Aí Paulo vai dizer: eu que plantei, Apolo que regou e foi edificador, nós não somos nada. Nós não somos nada, porque quem dá o crescimento é o próprio Deus. Todos nós temos a nossa importância, mas Deus é a pessoa mais importante. Todos nós precisamos entender isso. Deus quer cooperadores, servos de Deus, diante das nossas necessidades. Mas não esqueça, no topo, a pessoa mais importante é o próprio Deus. Não perca isso de vista. Você é apenas um servo, um cooperador. Deus requer a sua participação. Deus requer a palavra em sua vida. Deus requer a fé, a obediência. Deus requer os seus dons espirituais sendo colocados diante do povo de Deus. Mas Deus tem e possui toda a glória. Ele está no topo e nós somos apenas cooperadores. Que Deus nos ensine acerca dessa palavra, acerca de levarmos a palavra, de não hesitarmos, mas também de sermos todos nós cooperadores no plano de Deus. Deus tem um plano para as nossas vidas. Seja cooperador, seja servo e busque a glória de Deus. Amém? Graças a Deus.